Hoje, eu gostaria que vocês pensassem em uma pergunta. Você já sentiu que Deus estava em silêncio com você? Às vezes a gente ora, ora, não vê resposta, sente Deus muito longe da nossa vida, é, parece que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecessem. Thaís, no final da aula, nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Eu quero ver se eu cumpro direitinho. Você pode esperar até o final ou você tem que falar agora? Não sei se ela pode esperar. Tá bom. Então, daí a gente fica com essa dúvida. Será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou perto de Deus ou estou longe de Deus? Será que Deus está feliz, satisfeito comigo? Ou será que o Pai Celestial está triste com as minhas atitudes? Então, nós ficamos muitas vezes nessa dúvida. Será que o Senhor está contente com o que nós estamos fazendo? Ou o Senhor está triste, não está feliz conosco? Então, eu fui buscar isso nas Escrituras. E eu encontrei 4 características que nos mostram quando nós estamos longe de Deus. Então, hoje vocês podem até anotar. São 4 palavrinhas, mas que se nós uma delas nos afasta do nosso Pai Celestial. E quando nós estamos longe de Deus, não sentimos o amor de Deus por nós não vemos milagres na nossa vida, nós não recebemos revelação pessoal para nos guiar nos momentos de dificuldade. Então, a gente perde muita coisa. A gente não sente o consolo que a gente precisa nos momentos de tristeza. Então, nós precisamos estar em dia com essas palavrinhas aqui para que nós possamos receber de Deus tudo aquilo que Ele prometeu para nós nessa existência. Então, a primeira é a incredulidade ou a falta de fé. Quando nós estamos nessa situação de falta de fé, não estamos acreditando, estamos em dúvida, estamos descrentes, estamos negando os milagres, daí nós nos sentimos afastados de Deus. Para nós nos conectarmos com o Pai, tem que estar o oposto disso. Tem que ter fé, tem que ter crença, tem que ter convicção, tem que ter confiança para a gente estar perto de Deus. A falta de fé atrapalha muito, muito mesmo. Então, aqui nas Escrituras, tem uma experiência de Jesus Cristo. Eu vou ler rapidinho. Lá em Marcos 6, os 5 e 6. Como que está essa situação aqui de Marcos? Ele está relatando uma visita que Jesus Cristo fez na sua terra natal. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, mas ele não era de Belém. Eles foram para Belém para se cumprir uma profecia, mas também para se inscrever lá num alistamento que o governo exigia que as famílias fizessem. Então, eles foram para lá e nisso Maria teve Jesus. E quando depois eles tiveram que fugir para o Egito, algum tempo depois, porque a perseguição do rei Herodes contra as crianças, que queria matar todas as crianças acima de 2 anos, até 2 anos, não acima de 2 anos, até 2 anos, queria bebezinhos, porque ele queria matar o filho, o rei dos judeus, e não sabia qual era, então ele matou as crianças. Mas um anjo avisou José e eles se foram para o Egito e ficaram lá. E depois, na missão de Cristo, quando ele começou a sua missão aos 30 anos, ele teve esse desejo de voltar na sua terra, ir para Nazaré. E ele chegou lá e ele foi ao templo, e ele começou a pregar, e ele também fez alguns milagres. Mas olha o que ele declarou sobre essa visita de Jesus Cristo à sua terra natal.
e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, Cristo volta para a sua cidade, o povo, esse que é o filho da Maria, esse que é o irmão de Tiago, esse é ele. E não deram atenção às palavras de Jesus. E por causa da incredulidade, eles não foram abençoados. Cristo fez somente alguns pequenos milagres. Poderia ter feito grandes milagres naquela terra, mas a incredulidade, ela faz com que os milagres não aconteçam. Por outro lado, quando nós temos fé, a fé faz com que os milagres aconteçam. Lá em 2 Reis 5, conta a história de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um capitão do exército do rei da Síria. Eles ganharam a guerra contra Israel. E o rei gostava muito de Naamã. E ele era um herói para o seu povo. Mas ele tinha um probleminha. Não sei se alguém sabe qual que era o problema de Naamã, mas Naamã era leproso. Ele é, sofria de lepra. E isso fez que era o que era a lepra? Era naquela época. Hoje tem outro tratamento, tem remédios e tudo mais, mas naquela época não tinha cura. Era uma doença incurável, né? Ela causava isolamento social, a família rejeitava, não queria eles na casa, porque era muito contagiosa a doença. Então, eles se isolavam, eles eram considerados. Muitas pessoas diziam que aquilo era um castigo de Deus na vida daquela pessoa. Eles eram proibidos de ir à igreja, ao templo, e eles passavam por um grande sofrimento físico, porque a lepra é cheia de feridas, infecções, deformações. Então, úlceras na pele é uma doença terrível. E Naamã tinha na casa dele uma jovem, uma mocinha que veio presa. Porque que eles faziam? Matavam, né, na guerra, aquela coisa. Quem sobrou, eles traziam como escravos para trabalhar. E essa menina veio para ser serva na casa de Naamã. E ela declarou, ela disse, lá na minha terra tem um profeta que pode curar o Naamã. E falou isso para a esposa de Naamã. E a esposa foi atrás de Naamã e contou. E Naamã, ele não ficou com falta de fé. Que ele podia ter dizer assim, não tem cura essa doença, como que ela tem cura? Mas ele acreditou na menina. Então ele não foi incrédulo, ele teve fé. Ele acreditou, falou com o rei, se preparou e fez a longa viagem até Israel para se encontrar com o profeta Eliseu. E lá, só que Naamã estava acostumado a ser muito bem tratado, muito bem recebido, porque ele era um herói, então ele era recebido com honras. E ele esperava que Eliseu o recebesse com honras. O que aconteceu? Eliseu só mandou um recado para ele: vai para o Rio Jordão e se banhe lá 7 vezes no Rio Jordão. E você vai ficar limpo e curado. A princípio, quando ele ouviu aquilo, ele já não gostou da maneira como ele foi recebido. Ele queria ter sido. Ele pensava que Eliseu ia fazer uma grande oração e que ia curá-lo na frente de todos. E não foi isso que ele pediu. Mas daí ele pensou: então eu vou voltar para minha terra. Mas os amigos que estavam com ele, que eram os seus servos, familiares, falaram: Naamã, se Deus te pedisse uma coisa grande, você faria? Ele te pediu uma coisa tão simples. Entra no Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes. Você vai ficar limpo. Por causa da fé dos amigos. E isso fez com que ele aceitasse e ele entrou no Rio Jordão, se banhou 7 vezes e foi curado. E essa cura dele, deixa eu abrir aqui, trouxe além da cura física, trouxe uma cura espiritual.
Por quê? Porque daí ele disse assim, ele se banhou 7 vezes e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. E daí ele voltou com a sua comitiva até Eliseu, o profeta. E ele disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele conheceu o Deus verdadeiro, porque lá na terra dele eles adoravam outros deuses. Daí ele disse que nunca mais ele ia oferecer holocaustos nem sacrifícios a outros deuses senão ao Senhor. Então, por causa da que ele não faltou com essa incredulidade, Naamã recebeu essa bênção de cura física e de cura espiritual, porque ele acabou tendo um testemunho vivo de Deus, conheceu realmente o Deus verdadeiro, aquele que faz milagres na nossa vida. Então, essa história aqui é só para história, né, esse exemplo que temos nas escrituras, para mostrar que quando que a incredulidade, essa falta de fé nos impede de recebermos bênçãos de Deus. Mas quando nós desenvolvemos a nossa fé e acreditamos e temos confiança no Pai Celestial, nós nos aproximamos muito dele e somos abençoados. A segunda palavra chama iniquidade. Tem pessoas que nem conhecem, porque é uma palavra que é só usada nas escrituras. Difícil usar essa palavra fora das escrituras. O que é iniquidade? É quando acostumamos com o pecado e não temos vergonha de cometê-lo. Nós ficamos assim, não, para mim isso não é pecado. Mesmo que Deus tenha declarado nas suas santas escrituras que aquilo é pecado, a pessoa põe na sua cabeça que aquilo não é pecado e ela vive fazendo aquelas coisas achando que está agradando a Deus, mas não está. Deus tem uma escritura em Isaías 59. Eu gosto de ler porque fica com as palavras ditas pelo Senhor, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando nós estamos vivendo deliberadamente no pecado, o Senhor não está ouvindo as nossas preces. Então, às vezes, nós perguntamos por que Deus não está ouvindo a minha prece? Então, nós temos que pensar se eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, porque nós precisamos estar com a nossa vida em harmonia com o que Deus nos ensina. Então, o Rafael, ele teve esse exemplo hoje, daquela experiência, dele fazer algo por alguém, que ele estava fazendo o quê? Cumprindo um mandamento, de amar o próximo, de ajudar quem está precisando. Ele foi até o fim ali naquela mensagem de nos ensinar que através de nós fazermos o que o Senhor nos pede nas Escrituras, é que nós vamos ter as bênçãos. E aquele dia ele fez. Então, a palavrinha-chave aqui é iniquidade. Nós não podemos viver na iniquidade. Quando a pessoa vive em desobediência deliberada, Deus não se revela até que haja arrependimento. Então, a menos que eu me arrependa, mude de vida, eu não vou ter essa conexão com Deus, não vou ter as janelas dos céus abertas na minha vida, porque o Senhor está dizendo aqui, ó, não sou eu que estou falando, gente, é o profeta Isaías, que é um profeta que é muito profundo nos seus ensinamentos. Ele diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nos separa de Deus. E as Escrituras mandam nós
Achegai, Cristo diz: vinde a mim, achegai-vos a mim. Então, para a gente ir a Cristo, a chegar a Cristo, nós precisamos mudar a nossa vida e colocar ela em harmonia com os ensinamentos de Jesus Cristo. Lá em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, a promessa, esse verão a Deus, é que nós vamos um dia viver com Deus novamente. Vamos voltar a viver com Ele e vê-lo pessoalmente. Então, os limpos de coração. Então, aqueles que estão fazendo a obra de Deus, estão cumprindo as leis do Senhor. A próxima palavrinha aqui, ignorância. Olha só, o que é ignorância? É a falta de conhecimento. Aqui nós vamos falar da falta de conhecimento espiritual, porque nós estamos falando das coisas do espírito. Mas ignorância pode ser na área médica, na área de engenharia, na área de computação, qualquer área da nossa vida, nós podemos ser ou muito sábios ou em ignorância. Agora, nas coisas de Deus, nós não podemos ser ignorantes. Nas coisas de Deus não podemos. Nós temos que buscar conhecimento. Então, muitas pessoas não ouvem a Deus, não ouvem, porque elas não o conhecem e elas não estudam a sua palavra. Em Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então, a ignorância espiritual não é descuido, não é inocência. Deus se revela a quem busca conhecer a sua vontade. Então, o Pai Celestial sempre falou para os profetas registrarem todas as coisas. Ele preservou a Bíblia, ele preservou a palavra de Jesus Cristo. Por quê? Para que nós pudéssemos ter acesso a esses ensinamentos, para nós não ficarmos em ignorância. E hoje, nunca na história do mundo, nós temos tanta facilidade, tanto acesso à palavra de Deus como agora. No tempo aqui tem uma experiência aqui em 2 Reis 22, acho que eu tirei o papelzinho, deixa eu ver. Diz assim, no 22 começa. O que aconteceu nessa situação aqui? Para vocês verem como era difícil as coisas lá. Teve um rei que foi rei de Israel, do povo de Israel. Esse rei não foi um rei bom, obediente a Legal. Deus. Ele fez o que ele fez? Foi e construiu altares para outros deuses, construiu para o sol, para outros deuses. Ele fez o povo fazer sacrifícios até humanos para esses deuses. Então, isso não agradou o Pai Celestial. Há deuses de madeira, deuses de ferro, deuses de tudo lá tinha. E o povo estava sofrendo as consequências disso. Depois, esse foi morto, esse rei, o filho dele ficou no lugar. E o filho dele resolveu começar a tirar todos aquelas imagens, aqueles deuses falsos que tinham sido colocados, aqueles altares. Ele mandou limpar tudo e tirar para ensinar para o povo a palavra de Deus. Daí, o que aconteceu? Eles começaram a restaurar o templo, porque o templo estava todo com problema, eles começaram a consertar, e nesse conserto, eles encontraram dentro do templo as palavras, diz aqui, o do livro, o livro que era a palavra do Senhor, que continha a palavra do Senhor. Então, eles encontraram, e o sacerdote Ilquias, que deu um livro, né? E ele foi, uma outra pessoa chamada Safã, leu diante do rei. Foi até o rei e leu
as escrituras para o rei. E quando ele leu, ele disse o seguinte: o rei falando, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então, ele ficou muito apavorado, porque ele falou: Nossa, Deus pediu para a gente para fazer tudo isso, e os nossos pais não fizeram, não nos ensinaram, e agora nós estamos aqui sem as bênçãos de Deus, por falta de conhecer esse, essas palavras. Então, a falta de conhecimento leva o povo à iniquidade. Então, nós precisamos buscar conhecimento, ler os livros do Senhor. Nós temos também o livro de Mórmon, que depois ela vai dar de presente para aqueles que não têm, que também é um livro de escritura, é um outro testemunho de Jesus Cristo. Então, hoje nós temos no celular, nós podemos ter a Bíblia completa aqui no celular, é só baixar a biblioteca do Evangelho. Vocês podem pedir ajuda para a Júlia, ela vai poder ajudar vocês a baixarem a biblioteca do Evangelho e vocês terem uma coleção de palavras de Deus para a vida de vocês. Então, não há razão para vocês ficarem em ignorância, porque a ignorância ela vai afetar em muito o seu progresso espiritual. Então, a gente pode ser ignorante em algumas áreas da nossa vida, mas não podemos ser ignorantes na parte espiritual. Nós temos que ter o tempo diário de estudo da palavra de Deus. Quem ainda não começou, comece, porque vocês vão ver a transformação se vocês gastarem 10, 15 minutos estudando a palavra do Senhor. Aquilo vai ser uma luz, um guia na mente de vocês e vai ajudar vocês a tomarem decisões, vai ajudar todos nós, né? Todos que estudam a palavra. Quando estudamos a palavra, nós tomamos decisões acertadas. É muito interessante. Uma pessoa me mandou uma mensagem essa semana, não gostei muito, porque ela olhou só um lado da moeda, não olhou outro lado da moeda. Eu gosto quando a pessoa analisa os dois lados da moeda. Ela só viu o lado dela. Daí eu não gostei, fiquei até assim meio chateada e deixei passar o final de semana, mas daí eu estava mandando uma mensagem que não era adequada e depois o Espírito falou para mim: não mande, não mande. Na hora eu já deletei aquilo que eu tinha escrito. Quando nós estamos com o Senhor, estamos sempre buscando a palavra. Quando a gente está fazendo qualquer coisa que talvez não seja tão correta, o Espírito nos ensina, ele nos guia. Na hora, eu comecei a escrever ali e já vi, não está boa, essa mensagem que não está legal. E já deletei. E hoje eu conversei com a pessoa numa boa, tudo foi resolvido. Pessoa, no telefone, não foi na mensagem. Mas o Senhor guia os nossos passos quando nós temos a luz de Cristo dentro de nós. Nós vamos buscar essa luz. E essa luz é o conhecimento da palavra de Deus. Agora, não adianta a pessoa saber toda a palavra se ela não aplicar a palavra. Porque tem gente que eu conheço, pessoas que elas conhecem, abrem a Bíblia com a maior facilidade, acham os versículos, elas batem Bíblia ali rapidinho, mas não vivem aquilo que está sendo ensinado. Daí não tem valor. O aprendizado espiritual, quando eu estou falando, esse conhecimento espiritual, vem da vivência dessa palavra. Então, quando nós vivemos aquilo que a gente aprendeu, que nem o Rafael. O Rafael, ele lembrou lá da história do bom samaritano. Ele sentiu ali, ele recebeu a revelação de Deus naquela hora, que devia ajudar aquela pessoa. Ele sentiu que ele devia ir até o fim com aquele caso lá. Então, é revelação pessoal isso aí. E ele, com certeza, Rafael, algum momento da tua vida você vai ser abençoado pelo que você fez. Mas nós não podemos
ter essa ignorância espiritual, gente, porque isso. E nós temos que ajudar as pessoas a também buscarem conhecimento. Os nossos familiares, nossos filhos, nosso marido, a esposa, nossos amigos, que nem ele fez. Ele falou, começou a falar de Deus para aquela pessoa. Nós precisamos compartilhar isso. Mas a gente só vai compartilhar quando a gente tiver a nossa mente repleta desses ensinamentos. Daí vai vir na nossa mente o que a gente deve falar para as pessoas. Então, voltando lá, primeira palavrinha, incredulidade, que é a falta de fé. Segunda, iniquidade, que é viver no pecado, achar que aquilo é normal. Terceiro, ignorância. As três começam com I, hein? Falta de conhecimento espiritual. E agora vem a terceira, que não é com a letra I, é com a letra O. Obstinação. O que é obstinação? É uma teimosia do coração. Não sei se vocês já conheceram uma pessoa teimosa, que vocês explica e mostra para ela de todas as maneiras, mas ela não quer mudar de jeito nenhum. Ela é teimosa com as coisas de Deus. A gente viu isso muito, eu não vou ler por causa do horário, que já faltam só 3 minutinhos. Em Êxodo, lá no capítulo 7, do capítulo 7 até o 12, é aquela história em que Moisés vai até Faraó para pedir para Faraó libertar o povo de Israel, que estava cativo, estava escravo lá no Egito. E ele houve aquelas pragas e tudo, e o Faraó, ele era obstinado, ele tinha uma teimosia. Primeiro, ele não deixava o povo ir embora. E depois vinha a praga, e daí ele dizia: Não, então eu vou deixar. Mas quando a praga acabava, ele voltava e dizia: Não, não vou deixar. E assim ele foi. Todo o tempo ele era com essa teimosia de coração. A obstinação faz com que a pessoa queira que Deus se submeta à sua vontade. Ela não quer que nós, que estamos aqui na Terra, o nosso objetivo é nós nos submetermos a Deus, fazermos a vontade dele. É por isso que estamos aqui. Para ter esse progresso eterno, nós temos que nos submeter ao nosso Pai eterno. Mas o obstinado de coração, ele quer que Deus se submeta a ele. E em Salmos 95 diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É aquela pessoa que está com o coração duro, ela não quer mudar, é o obstinado. Então, nós temos que ter o nosso coração maleável, disposto a mudar. Nós temos que permitir que o nosso coração seja assim. E isso tem muito a ver com o estudo da palavra, que vai mudar o nosso modo de pensar. Então, a pergunta é: como que nós vamos permitir que Deus se revele a nós, que a gente sinta a aproximação de Deus, sinta que Deus está olhando por nós, cuidando, nos protegendo, nos ajudando, que nós possamos ver os milagres que Deus tem para nós. Nós precisamos ter uma fé ativa, né? Confiar mesmo sem ver, né? Que é a fé. Arrepender-se e buscar pureza. Os puros de coração verão a Deus. Então, nós temos que buscar essa pureza, eliminar da nossa vida tudo que nos afaste do Pai Celestial. Confessar, abandonar o pecado e mudar de vida. Estudar as Escrituras, que alimenta a nossa mente e traz luz para a nossa vida. Ouvir com humildade. Deus fala conosco. Ele fala constantemente conosco, só que a gente não consegue ouvir por causa da nossa obstinação. Então, nós precisamos começar a ouvir o que Deus tem para nos falar.
aceitar a correção que Deus tem para nós e aceitar a direção da nossa vida. Às vezes a gente quer ir para um lado, Deus está mostrando que é para a gente ir para o outro. Nós temos que saber que é Ele que está nos ensinando e temos que seguir aquilo que Ele está nos mostrando. E orar com sinceridade, né? Para aprender a ouvir o Espírito Santo e assim ser guiados no caminho que nos levará de volta à presença de Deus. Então, já acabou aqui, né? Nós temos que sempre lembrar que Cristo ele está à porta e que ele bate. Então, ele está disposto a estar do nosso lado, mas nós às vezes fechamos a porta e não permitimos a entrar. Não sei se vocês já viram um quadro que tem Jesus Cristo, uma porta, e não tem a maçaneta do lado da porta de Jesus. A maçaneta só tem do lado nosso. Então, nós é que temos que abrir a porta e permitir que Cristo entre na nossa vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo com vocês hoje, de que é possível todas essas bênçãos de Deus, que Deus tem muitas bênçãos para a nossa vida, para vivermos em alegria aqui nessa terra, e também bênçãos e promessas espirituais para a nossa vida futura. Mas nós precisamos nos conectar com o Pai. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.